Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje nós iremos falar um pouco sobre o livro Terra Sonâmbula. Terra Sonâmbula é um romance do escritor africano Mia Couto. Mia Couto, pseudônimo de Antônio Emílio Leite Couto, ele é um escritor e biólogo moçambicano. Esse livro ele foi publicado em 1992 e é considerado uma das melhores obras africanas do século XX. As histórias do romance Terra Sonâmbula, ela se desenvolve no final do século XX, quando Moçambique vivia os horrores da Guerra Civil. Após o país conseguir a sua independência de Portugal em 1975. Bandos armados e violentos de diferentes etnias eles disputavam o poder, levando a população a viver em fuga constante, ou até mesmo se escondendo em outros lugares para poder se abrigar. Já entrando aqui nos personagens da obra, temos o Mandinga, que ele é o protagonista da história, né? Ele é o personagem principal. E por ele ser esse personagem principal, eu vou falar um pouquinho mais sobre ele. Mandinga é um menino que sofreu amnésia, né? Como eu já havia falado, ele perdeu a memória e ele tinha esperança de encontrar os seus pais. Já puxando aqui logo outro personagem, é o Tuari. Ele é um velho sábio que ajuda Mandinga a encontrar os seus pais depois da guerra. E ele também ensina tudo a Mandinga sobre o mundo, né? Já que ele havia perdido a memória. Temos também Kindizu, que é um menino morto que escreveu o seu diário. Temos Taimu, que é o pai dele. Junito, que é o irmão dele. Carolinda, que é a mulher do administrador e que dorme com ele. E o Quintino, que é o guia dele. Tem Siqueleto, que é o velho alto e último sobrevivente de uma aldeia. Farida, que é a mulher com quem Kindizu tem uma relação. Tia Euzinha, que é a tia de Farida. Dona Virgínia, que é portuguesa e mãe de consideração de Farida. Romão Pinto, que é o português e pai de consideração de Farida. Gaspar, que é o filho desaparecido de Farida e que também ele foi feito pelo o abuso de seu pai adotivo, Romão. Estevão Jonas, que é o administrador e marido de Carolinda, que é a mulher do administrador e que dorme com Kindizu. E a Sani, que é o antigo secretário e administrador da região de Mate-Mate. Vale lembrar que o Mandinga ele perdeu a sua memória porque ele foi envenenado depois de comer uma mandioca brava. E o Tuari, ele ajudou Mandinga, né? E era como um pai para ele. Assim, o livro nos mostra o caminho feito por eles dois para sobreviverem em meio ao cenário da Guerra Civil. Nisso tudo, Mandinga ele acha um carro com vários corpos e um diário. E nisso ele descobre que esse diário ele tinha relatos de um menino chamado Kindizu, sendo esse o menino morto que escreveu o diário. Kindizu tem uma história bastante emocionante, porque ele foi mandado embora pela mãe, porque ela perdeu todos os filhos e com isso fez ela não querer ficar com o que ela menos gostava. Aí ela mandou Kindizu embora. Nisso, ele caminhando, encontra um navio naufragado e descobre que uma mulher chamada Farida mora ali. Kindizu acaba se apaixonando por ela e nisso ela conta a história que ela foi estuprada pelo pai dela de criação e nisso ela teve um filho chamado Gaspar que sumiu, desapareceu. Esses três são para mim os personagens principais da obra, por isso que eu os descrevi contando um pouco dessas histórias. E assim eu encerro, dando lugar de fala para Sofia Vitor Reis, que vai falar um pouco sobre o contexto histórico da obra. Então, para começar a falar um pouco sobre o contexto histórico dessa obra, eu vou ler o primeiro parágrafo do livro. Naquele lugar, a guerra tinha morto a estrada. Pelos caminhos, só as hienas se arrastavam, focinhando entre cinzas e poeiras. A paisagem se mestiçara de tristezas nunca vistas, em cores que se pegavam à boca. Eram cores sujas, tão sujas que tinham perdido toda a leveza. Esquecidas da ousadia de levantar asas pelo azul, aqui o céu se tornara impossível, e os viventes se acostumaram ao chão, em resignada aprendizagem da morte. Logo nesse primeiro parágrafo nós podemos perceber que esse livro se passa numa terra que está totalmente acabada,
que tá totalmente destruída e que precisa de uma reconstrução. Então esse livro narra um pouco disso. Né? Primeiro, voltando um pouco atrás, Moçambique foi colonizado por Portugal depois da Conferência de Berlim, que começou por volta do século XV, ali começou a ser colonizado. E Moçambique, o país, se juntou tribos e culturas diferentes ali. Então, esse livro, na verdade, retrata quando eles já estavam livres, entendeu? O pós-colonização e o pós-guerra. Além disso, esse livro ainda traz as guerras que teve depois. Porque como tribos foram juntadas em Moçambique e Portugal, com culturas diferentes, mesmo depois deles terem sido libertos da colonização, ainda teve 15 anos de guerras, de conflitos entre aquelas tribos que não tinham as mesmas culturas, que não tinham os mesmos tanto religião, tanto forma de viver, e isso é retratado de uma forma muito poética, com uma linguagem lúdica nesse livro. Também, no começo da obra, os personagens principais, eles vão andando e encontram um caminhão de carbono, não é? Com muitas pessoas queimadas, e também tem o homem que está de fora, que foi baleado, que está com a maleta, com um diário, que traz toda a história, não é? Retratos do final dessas guerras. Então, esse livro se passa nesse contexto de reconstrução de Moçambique, de reconstrução do país, porque quando eles estavam sem uma identidade, entende? Sem uma cultura. Isso também traz o nome do livro, Terra Sonâmbula, porque era uma terra sonâmbula que não podia dormir, ela tinha que estar todo tempo em vigilância, ela tinha que estar observando, porque a qualquer momento podiam vir roubar, podiam vir colonizar, entende? É uma terra que está sem identidade, que está sem cultura, que está sem proteção ainda, que não tem o seu povo todo ali, entendeu? Tá tudo devastado. Inclusive, Muidinga, ele quis enterrar todos os povos que estavam ali naquele caminhão de carbono, todas as pessoas, né? Porque ele não estava mais aguentando ver aquele sofrimento do seu povo ali todo carbonizado, não estava aguentando ver aquela destruição, aquele sofrimento que tinha ali, né? Naquele contexto. Então, a narrativa toda retrata, entendeu? Os personagens de dia tentavam ali sobreviver, né? Naquele aspecto ainda que estava de seca, com vários conflitos ainda acontecendo naquela terra, porque nem tudo tinha passado, né? Com aquela guerra civil, como eu já falei, que aconteceu entre os povos, e estavam ali tentando sobreviver. Então, essa narrativa retrata tudo isso, né? Inclusive, o livro ele foi postado em 1992, que foi o ano que foi assinado esse documento de paz entre as tribos que estavam ali e acabou a Guerra Civil. Então, esse livro retrata a história moçambicana, entendeu? Aqueles personagens, os nomes deles, as histórias que estão naquele diário estão trazendo aquela luta moçambicana daquele tempo. Por isso que essa obra é tão grandiosa, entendeu? Ela traz com essa linguagem lúdica e poética todos esses aspectos e sofrimentos que aconteceram naquela época, naquele contexto ali. Eu vou falar um pouco sobre o contexto histórico do livro Terra Sonâmbula de Meia Couto. Bom, o nome do livro Terra Sonâmbula não é à toa, que significa uma terra que não descansa, uma terra que não dorme, uma terra que não tem paz, uma terra que vigia de noite e de dia. Bom, esse livro é contado após a ditadura civil-militar e a guerra de independência de Moçambique. Bom, a ditadura civil-militar ocorreu de 1977 a 1992 em Moçambique. E a Guerra da Independência ocorreu de 1964 a 1979 em Moçambique também, a Guerra de Independência em Portugal. No caso, como eles são colônia em Portugal, assim como o Brasil já foram, né? Eles também
partir da mesma língua, a língua portuguesa. Sonâmbula de Mia Couto é um livro que é narrado por duas pessoas. Começa por um idoso e um menino, que esses dois, né, o idoso e o menino, chegam em um ônibus e encontram lá vários corpos carbonizados. E lá encontram apenas um garoto que tá meio vivo, meio morto, meio desmaiado, tipo assim, né? Entra lá e vê que ele tem uma mala, que tem muita comida dentro e tem alguns diários. E esse menino se chama Muidinga e o velho se chama Tuarri. Daí Muidinga começa a ler os diários, né, desse menino, né, que eles acharam, né, que tava carbonizado, né, carbonizado assim. Tava quase morto porque, pelo que parecia, ele levou um tiro. Muidinga começa a ler os diários, né, desse Kinzo, né, esse menino chamado Kinzo, né, que ele deixa explícito o nome dele nos diários, né. Esses diários são divididos em 12 capítulos, nos quais os 12 capítulos são narrados por Kinzo e digamos que as brechas, digamos assim, né, entre um capítulo e outro, os intervalos entre um capítulo e outro, é retratado por falado, né, digamos assim, por Muidinga e por Tuarri, né, que são os personagens que passam por inúmeras dificuldades, inúmeros problemas durante o decorrer do texto, né, até chegar no final, que é o desfecho de tudo, né. Isso mesmo. E antes de eu ler o livro, eu até falei assim, a Terra Sonâmbula? Como assim? Eu fiquei meio em dúvida, sabe? Aí quando eu fui ler que eu entendi, né, que esse título da obra faz referência à instabilidade do país, à falta de descanso da Terra, né, que por isso é sonâmbula. E o que eu achei mais interessante ainda foi que nesse livro ele contém duas histórias intercaladas, que da criança Muidinga e o idoso Tuarri, que quando encontra alguns cadernos velhos espalhados pela estrada, ele começa a ler um diário. E esse vai ser o primeiro contato com o Kidizu, que é o personagem central da segunda história. E eles estão de alguma forma, né, esses três personagens, estão de alguma forma fugindo dos horrores da guerra civil moçambicana. Por um lado temos Tuarri e Muidinga, que usam um ônibus queimado, como retratado na nossa imagem aí do podcast, que eles encontram, né, para se esconder dos ataques. E, por outro lado, os cadernos de Kidizu revelam um lado mais fantástico ou fantasiado da escrita de Mia Couto. E, obviamente, né, como eles estão em uma guerra, cenas terríveis aparecem durante a história para eles, mas que isso é contado de um tom mais poético e metafórico, né? Que, como eu vi também, que eles citaram até exemplos lá, né? Como embarcações que se transformam em seres marinhos, conselhos vindos de vozes da natureza e raios que até caem do céu para se converterem em humanos. E aí a gente percebe, né, que essa história ela cria uma mistura entre realidade e ficção, e que na literatura a gente pode chamar de realismo fantástico, que é um estilo de escrita que também foi muito usado pelo autor brasileiro Guimarães Rosa, e que, olha só, já foi até citado por Mia Couto como a sua principal inspiração literária. Em Terra Sonâmbula, tanto em algumas histórias que Tuarri conta para Muidinga, nas aventuras enfrentadas por Kidizu, o livro faz uma viagem pelo território moçambicano, passando por entradas, praias ou vilarejos. E isso faz com que a obra, né, trabalhe de um jeito bem legal a ambientação do leitor. E como conclusão, pessoal, A Terra Sonâmbula é um livro poeticamente real ou realisticamente metafórico, em que Moçambique caminha feito um sonâmbulo, ou seja, está em movimento, porém dormindo diante da estagnação trazida pela guerra civil. E o objetivo central, né, é revelar os horrores e desgraças que envolveram a guerra no país. Os conflitos, o cotidiano, os sonhos, a esperança e a luta pela sobrevivência são os pontos mais centrais do enredo. E grande parte da obra, o escritor narra os acontecimentos e as aventuras de Muidinga e Tuarri, e isso tudo paralelo à história de Kidizu. O foco narrativo da obra
demonstra também essa mescla, ou seja, ora é narrado em terceira pessoa e ora em primeira. E alguns termos locais são utilizados na linguagem da obra, marcando a oralidade. E, além das descrições, o discurso indireto é muito utilizado com a inclusão da fala dos personagens. E como eu tinha falado antecipadamente, o enredo não é linear, ou seja, momentos da história, os personagens são intercalados com os outros. Bem, eu fiquei bem chocada com o último caderno de Kidizu, que ele narra o momento em que encontra um ônibus queimado e sente a morte. E chegou até a ver um menino com seus cadernos na mão, o filho de Farida, que ele tanto procurava, que era Gaspar. E assim podemos concluir que Gaspar era, na verdade, o garoto que sofreu amnésia, Muidinga. Sim. É uma abordagem muito interessante e perturbadora de se ler. Por que perturbadora? Gente, porque mistura a realidade com sonhos. Vai ter aquele olhar lírico, crítico, que a gente não sabe se gosta, se não gosta. Vai ter aquele toque poético e único, e ao mesmo tempo uma coisa confusa, embaralhada de se entender e ler. Ele é grande, mas ele vale a pena no final, porque conta a história de... Ele resume a história de vários personagens que possui na narrativa, e a gente também aprende uma lição e a cultura deles. É sobre as consequências da Guerra Civil em Moçambique, quando Mundinga ele encontra os cadernos de Kidizu, que estão relacionados ao passado do menino. Digamos que é um diário de Kidizu que vai ter a história dele. E desse modo, a obra vai ter acontecimentos fantásticos, como eu falei, e vai mostrar os elementos da cultura moçambicana, de forma que vai enaltecer a identidade nacional. Esse ponto que eu acho bem interessante, que procura enaltecer a cultura. Vai ter também aquele olhar lírico, poético, como eu disse no início, e crítico. Terra Sonâmbula, ele é um romance, por mais que muitos não sabem ou acham que não tem a ver, ele é sim um romance. Conta a história de Mandinga e Tuaí, em meio a um pano do fundo da Guerra Civil. Isso tudo vai ocorrer durante a Guerra Civil em Moçambique, 10 anos após a Guerra Anticolonial contra Portugal. E outra questão é, o porquê o nome Terra Sonâmbula? Parece que não tem muito a ver com a história quando a gente for ler. Mas se pararmos para pensar bem e interpretar, faz referência à instabilidade do país e, portanto, à falta de descanso da terra, que permanece sonâmbula. Então, é daí que veio o nome Terra Sonâmbula. O enredo é quando o menino Mandinga, ele perde sua memória depois de ter sido envenenado ao comer uma mandioca. Essa parte é meio que engraçada, porque logo quando eu tava lendo, eu lembrei da Branca de Neve, que tinha sido envenenada ao comer uma maçã. E ele foi envenenado porque comeu uma mandioca. E o velho, Tuai, ele vai decidir criar a Mandinga e, que ser o pai dele, fazer essa figura paterna para ele. E é um romance, porque romance não é só de um casal, mas sim de uma bela amizade. Pra constar, esse menino Mandinga, ele foi, digamos que adotado também, ele foi cuidado, digamos assim, por Tuaí. E, mais uma vez, estabelecendo essa relação de que muitas famílias foram separadas naquela época, tanto por mortes quanto separação mesmo física, Tuaí, ele era um idoso, daquela época, e ele encontrou Mandinga, que ele era essa criança que estava sozinha, essa criança que foi separada, da sua mãe Farida, Ele não sabia disso, nem nada do tipo, ele só encontrou essa criança e decidiu cuidar dela, Cuidar, dando alimentos e tal, cuidando como se fosse realmente o pai dele, Nisso, sempre vai acontecendo os intervalos de tempo nos capítulos de Kinzo, que fala sobre Mandinga e Tuaí, que eles têm momentos que eles são presos por um velho que acabou enganando eles, mas depois são libertos, etc. Tem um momento que o velho Tuaí, é picado por vários mosquitos e pede pra Kinzo, que já é no final, botar ele dentro de um barco, de uma coisa assim que flutue, ele quer que o próprio mal o leve, entendeu? Porque ele tinha percebido que ele tava na hora dele, já tinha chegado a hora dele, que ele já tava pra morrer.
chegamos ao final e eu acho que eu falo por todos de que a história é muito boa, é emocionante, o principal de tudo, importante, super recomendável.